uma trajetória já de bastante experiência em gestão pública, né? Trabalhei desde jovem, eu sou originário de um banco de desenvolvimento lá no Rio Grande do Sul, que coordenava um programa de financiamento a municípios, junto com o Banco Mundial. Então eu tive um contato, né, quando eu tinha 24, 25 anos, nesse programa com vários prefeitos lá do Rio Grande do Sul. E em função disso, eu acabei indo para a gestão municipal. Depois fui convidado por um amigo do banco que estava saindo uma secretaria, que era uma secretaria nova, criada lá pelo Tarso Genro, de captação de recursos e cooperação internacional, que tinha uma responsabilidade de buscar financiamentos para grandes projetos na cidade. E, enfim, aí, a partir desse meu trabalho na secretaria, eu acabei virando secretário municipal nessa área, lá em 1998. E depois eu tive uma passagem, né, pelo governo estadual, onde eu fui secretário de Planejamento do Estado. E em 2003, quando o Tarso Genro foi convidado para ser secretário do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, ele me convidou para ir para Brasília com ele, assumir uma função dentro do Conselho, que era exatamente uma função técnica de organização do diálogo, dos debates e da construção das cartas de concertação que ele fazia na época, na discussão com os conselheiros todos, né, e o próprio presidente Lula, enfim. Em seguida ele foi convidado para ser ministro, né? Quando ele foi convidado para ser ministro, ele então me convidou para ir para o Ministério da Educação, e pelo meu perfil, né, na área de gestão pública e da área também de financiamento, ele sugeriu que eu assumisse o FNDE, né, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Nós começamos um processo de trabalho, né, de reestruturação, onde nós fizemos um planejamento estratégico, começamos a rever o modelo organizacional do FNDE, começamos a instituir lá uma relação institucional centralizada, né, para que os estados e municípios pudessem recorrer ao FNDE de forma institucional, sem qualquer tipo de intermediação. E, enfim, um trabalho que assim, me deu muita satisfação, mas muita também dor de cabeça. Não foi um trabalho fácil. E, de fato, existia, na época, né, uma discussão em torno do papel do FNDE, né? Um questionamento das secretarias do MEC de qual deveria ser o verdadeiro papel do FNDE. Se o FNDE deveria ser um órgão de suporte ao Ministério da Educação ou se o FNDE deveria ser um órgão mais autônomo e que, inclusive influenciasse na questão de formulação de políticas públicas de educação. E, desde o início, fazendo um levantamento que nós fizemos na história do FNDE, nós vimos que, para que o FNDE funcionasse, né, porque, na verdade, o FNDE é um fruto de uma fusão, né, de alguns órgãos, o próprio FNDE, a FAI, que era a Fundação de Apoio aos Estudantes, a FENAME, que era a fundação também de fornecer material escolar para as escolas na época. Então, a fusão de todas essas autarquias que gerou o próprio FNDE. Então, ele tinha que ter um papel, na verdade, de suporte, né, ao Ministério da Educação e não um papel de concorrer com as secretarias do Ministério. Então, foi muito claro o meu posicionamento nesse sentido, o que nós fizemos em relação ao planejamento estratégico da instituição é justamente definir uma missão que fosse nessa direção, ou seja, que o FNDE pudesse ser um suporte para o Ministério da Educação e para a implementação das ações na área educacional. E fizemos um verdadeiro alinhamento com o Ministério da Educação nesse sentido. Na época, o secretário executivo era o Fernando Haddad, o Tarso convidou o Fernando Haddad para ser o secretário executivo, e nós, então, começamos, desde então, a ter um relacionamento muito afinado, né, trabalhando conjunto. Essencialmente, o FNDE, então, ele, por ter essa função, né, de braço operacional da educação básica, tinha um relacionamento muito forte, né, com os estados e municípios, quer dizer, todos os estados
E todos os municípios tinham relacionamento e têm relacionamento com a FNDE. Porque nós temos programas de transferência automática, nós temos o próprio Fundef, tínhamos o Fundef, depois o Fundeb. Então, nós tratamos então de aprimorar esse relacionamento. Né? E o que chamava atenção na época? Chamava atenção na época que existia uma fragmentação muito grande das ações do Ministério para o atendimento aos estados e municípios. E o Ministério da Educação não tinha um diagnóstico desses estados, desses municípios, do que verdadeiramente esses municípios e estados necessitavam para melhorar a sua situação educacional. Né? Como nós tivemos em 2007, eu já estava fora do FNDE, mas nós criamos o IDEB, então nós tínhamos, na verdade, um indicador master que indicava qual era a situação dos municípios e estados em relação à qualidade da educação. Mas faltava algo mais, faltava o quê? Uma autoavaliação desses estados e municípios. Então, nós começamos a trabalhar, especialmente a partir ali do Plano de Desenvolvimento da Educação, que foi em 2007, a criação do PAR. Né? O PAR, ele, na realidade, tem como objetivo justamente fazer com que o próprio município, o próprio estado, a partir de indicadores que foram definidos com uma ampla discussão com educadores, com a Unicef, a Unesco na época, a partir de 4 dimensões, dimensões de gestão educacional, práticas pedagógicas de avaliação, formação de professores e infraestrutura, o que esses municípios teriam de maior carência que o Ministério pudesse apoiar, tanto em assistência técnica quanto financeira, para que nós tivéssemos uma melhoria na qualidade da educação desses municípios. E a ideia era que, a partir desse diagnóstico, nós pudéssemos construir, levantar as demandas potenciais desses estados e municípios e, a partir dessa demanda potencial, gerássemos ações a serem implementadas por esses estados e municípios, plurianuais, até para que a ação do Ministério da Educação fosse planejada também. E isso, na realidade, nós tivemos um resultado muito interessante. Primeiro, porque nós conseguimos, a partir do IDEB, identificar os municípios que realmente tinham necessidade de apoio do MEC. Vimos que esses municípios, muitas vezes, eram os que menos recebiam apoio, porque eles não tinham condições de apresentar projetos, porque os projetos até então eram apresentados ao Ministério da Educação, muitas vezes por intermediários, consultores que tinham relação com os municípios e estados, especialmente com municípios, apresentavam junto à FNDE projetos, os planos de trabalho, para que o FNDE então financiasse, isso passando, obviamente, por uma análise de mérito do Ministério. O resultado disso foi que o próprio Ministério da Educação também começou a rever as suas ações de apoio, porque na medida em que eu organizei melhor a demanda, eu qualifiquei a demanda desses estados e municípios, eu comecei a verificar que o Ministério da Educação também tinha um conjunto de ações que não eram efetivas, que não atendiam a necessidade desses estados e municípios. Então isso foi muito importante também nesse aspecto. Com base nisso, nós começamos a rever também e fazer um redesenho de processos em várias ações do Ministério da Educação. Então foi um processo muito rico nesse sentido. Nós conseguimos avançar muito em relação à gestão. Houve uma adesão maciça dos estados e municípios. Nós conseguimos com que todos os municípios, isso foi em 2008, todos os municípios, todos os estados fizessem o PAR. E ali nós tivemos também algo importante, porque nós falamos sempre em regime de colaboração, e o regime de colaboração sempre é cobrado da União. A União tem que apoiar os estados e municípios. A ação do Ministério da Educação, da União, é supletiva e ela tem que apoiar os estados e municípios dentro do regime de colaboração. Só que pouco se discute o apoio dos estados para os municípios. E nós vimos ali que, nesse processo todo de adesão dos municípios à elaboração do PAR, vários estados apoiando os municípios na elaboração do PAR.
E ali nós vimos que havia, de fato, uma fragilidade por parte dos estados, porque muitas vezes os estados não sabiam o que pedir, né? E foi se trabalhando, e o Ministério também não sabia o que oferecer, né? Então foi um processo assim, dialógico, né? de construção, e que acabou gerando uma melhoria na gestão, até o momento que a gente assim, viu que o processo estava mais maduro, né? E aí, enfim, a burocracia do Ministério da Educação absorveu esse processo, tanto do FNDE quanto das secretarias do MEC, mas é óbvio que todo o processo ele tem que ser permanentemente aperfeiçoado. Eu trabalhei, na verdade, com 3 ministros, né? O Tarso, quando eu era presidente da FNDE, já muito em sintonia com o Fernando Haddad, né? E o convite para ser secretário executivo surgiu a partir disso, dessa relação que nós estabelecemos, porque nós nos conhecíamos, né? O Fernando veio de São Paulo, eu vim do Rio Grande do Sul, ele tinha já uma relação com o Tarso, mas eu não tinha relação direta com ele. Então, eu acredito que essa relação do presidente do FNDE com o secretário executivo foi fundamental, porque se gerou ali uma confiança mútua que permitiu então que eu assumisse a secretaria executiva, né? Então, criamos ali um alinhamento muito grande, secretaria executiva e FNDE. Depois, o Fernando, já ministro, convida para que eu vá à secretaria executiva, e nós temos ali um momento muito rico no Ministério da Educação, que foi exatamente aquele período de 2007, onde houve uma decisão do governo do presidente Lula, de criar o PDE, era o Plano de Desenvolvimento da Educação. Depois, nós tivemos a vinda do Mercadante, e foi uma vinda lá em 2012, né, onde também ele teve uma postura muito correta, no sentido de dizer, olha, vamos valorizar o que está sendo feito, né, conheceu esses sistemas de acompanhamento do Ministério, gostou desses sistemas de acompanhamento, e também, em certa medida, acabei tendo uma sintonia com ele e, de certa forma, fazendo a ponte entre essa estrutura do MEC, como eu estava há muito tempo no Ministério, e o ministro que estava chegando. O ministro Mercadante, naquele momento ali do governo, né, tinha um papel importante com o relacionamento com a presidente e recebeu um convite para ir para a Casa Civil, né? Então ele foi para a Casa Civil e eu acabei, naquele contexto todo de final de governo, sendo, vamos dizer assim, um escolhido, né, pela presidente, com o próprio apoio do Mercadante, para assumir o Ministério, né? E como eu disse, havia um reconhecimento do trabalho que eu implementava junto ao MEC, e isso acabou gerando essa certa naturalidade da minha assunção lá como ministro da Educação. Ao mesmo tempo, eu percebi, né, no início da minha gestão, que nós tínhamos atingido uma etapa no Ministério da Educação muito importante. Por quê? Porque nós, ao longo dos anos, né, especialmente ali a partir da implementação do PDE e antes da implementação do PDE também, nós víamos um sistema, os sistemas de ensino muito demandantes por recursos do Ministério da Educação, né, por financiamento do Ministério da Educação, programas, melhorar o programa de alimentação escolar, melhorar o programa de transporte, melhorar o programa do livro didático, ampliando o atendimento, né? Nós não tínhamos, por exemplo, até 2006, livro didático para todo o ensino médio, né? Nós não tínhamos livros de literatura para todas as etapas da educação básica. Então nós tínhamos que distribuir acervo para essas etapas de educação básica, para todas as etapas. Nós não tínhamos, por exemplo, uma coleção para o professor, coleção didática, né? E foi uma ideia do ministro Fernando Haddad para se criar uma coleção didática para o professor, porque nós no Brasil temos pouca produção de didática para o professor, né? De ensinar matemática, ensinar química, ensinar física, ensinar ciências. Então, foi um período interessante nesse sentido, né? De apresentar esse conjunto aí de
de performance, né, metas que foram cumpridas ao longo desses anos. E essa cobrança permanente dos municípios e estados por mais recursos. Quando chega em 2014, eu percebo o seguinte: nós tínhamos, de certa forma, embora houvesse demanda, superado um pouco isso, né? Até em função do PNE, havia já uma qualificação, vamos dizer assim, dos gestores, tanto municipais quanto estaduais, em torno da questão da aprendizagem. Por que havia essa maturidade? Porque as condições básicas de funcionamento do sistema de ensino, com o Fundeb, né, que tinha lá a sua complementação, com esses programas todos, né, de suporte à estrutura toda, como alimentação escolar, livro didático, transporte, foram programas que evoluíram muito. O gestor ele passou a pensar melhor a questão da aprendizagem, né? Porque se nós descermos para a escola, nós vamos ver esse fenômeno, porque na verdade um diretor de escola que tem uma dificuldade em fornecer alimentação escolar, que tem dificuldade em o estudante dele chegar no horário em função do transporte, tem uma dificuldade em ter lá o livro didático ou o livro de literatura para ser utilizado pelos professores. Ele não tem muito tempo para fazer a discussão que é mais importante, que é exatamente ele ter lá um projeto político-pedagógico da sua escola, que seja um projeto político-pedagógico adequado, efetivo. Então isso foi muito importante, quer dizer, eu senti ali que nós tínhamos realmente uma mudança de visão. Quando eu assumi, eu coloquei duas questões fundamentais, né? A primeira delas, a questão de formação de professores, que a gente precisava discutir essa questão da formação de professores, verificar que instrumentos o Ministério tinha e como nós poderíamos fazer essa articulação com os estados e municípios e as universidades, para que nós tivéssemos uma formação mais efetiva, né? Tanto a formação continuada quanto a formação inicial, né? Porque na época, inclusive, nós tínhamos lá um estudo que estava sendo realizado pela professora Bernadette Gatti, e ela fez uma apresentação no Ministério, nós tivemos várias discussões, e de fato nós vimos que a questão da formação inicial era essencial, né? E, ao lado disso, a questão da Base Nacional Comum Curricular, né? Embora a gente não tivesse ainda a aprovação do PNE, nós sabíamos que tínhamos que fazer essa discussão da Base Nacional Comum Curricular, que serviria, inclusive, para resolver a questão da formação de professores. Porque na medida que eu tenho uma definição melhor do que devem ser os objetivos de aprendizagem e os conteúdos, né, da educação básica, eu consigo também, de certa forma, fazer com que a universidade ela reflita em torno da sua formação inicial, né? Então, nós começamos a fazer esse debate, tanto com os estados e municípios, quanto também no âmbito das universidades, né? A partir das entidades representativas, ANFOP, né? ANPED, fazendo essa discussão mais em torno dessas duas questões, né? Isso foi um período interessante. Então, nós conseguimos ter reuniões com o CONSED e um DIME exclusivas para discutir a questão da aprendizagem, né? Tanto a questão de formação quanto a Base Nacional Comum Curricular. É um tema que nós podemos fazer uma discussão muito longa, porque, na verdade, nós temos, de um lado, né, os gestores que muitas vezes não fazem aproximação com a universidade, e a universidade também que não faz aproximação com os gestores dos sistemas de ensino. Então, é um processo que precisa ser construído de aproximação. E eu diria que, ao longo dos anos, nós conseguimos fazer essa aproximação, né? Porque, por exemplo, quando eu estava lá no FNDE, quais eram os programas de formação de professores que o Ministério da Educação tinha, né? Na verdade, ele financiava ações pulverizadas, muitas vezes de instituições que nem eram instituições educacionais, né? Que muitas vezes mandavam um projeto para o Ministério avaliava o mérito, o FNDE acabava financiando, e depois
fazendo um cruzamento de tudo isso, a gente verificava que a instituição que estava formando os professores não era uma instituição educacional, tá? Não era uma instituição que tinha, vamos dizer assim, as credenciais para formar professores, e muitas vezes aquela formação continuada era muito mais no sentido de estimular os professores, mobilizar os professores, do que propriamente uma formação que estivesse relacionada à questão curricular, que estivesse relacionada ao projeto político-pedagógico. Então, quer dizer, é um processo, na minha opinião. A Base Nacional Comum Curricular, ela consta da LDB, né? Agora, o que deflagra essa discussão da base é exatamente o encaminhamento ao Congresso Nacional do Plano Nacional de Educação, né? Então, o Plano Nacional de Educação foi encaminhado em 2010 e nós tivemos lá um período longo de tramitação no Congresso Nacional, fruto da importância de um plano, né, como o Plano Nacional de Educação, que é muito abrangente, né? Então, a Base Nacional Comum Curricular no PNE, ela é um marco importante porque, na realidade, na lei do PNE, coloca, de certa forma, o Ministério como liderança desse processo, né? Então, a partir do momento que nós tínhamos ali uma iminência para que houvesse aprovação do Plano Nacional de Educação, nós começamos a discutir a Base Nacional Comum dentro do MEC, né? Na verdade, a discussão já tinha começado antes, mas nós começamos a acelerar esse processo em razão da aprovação a iminência de aprovação do PNE. Então, nós começamos a fazer toda uma discussão com as universidades, né? Com o SED, um DIME, para verificar que base nacional de educação, que base nacional comum curricular nós deveríamos ter para o país, né? E aí nós tínhamos uma discussão, que eu acho que era uma discussão bastante rica, em torno do detalhamento da base, que era um ponto central, né? Nós deveríamos ter uma base, uma BNCC, né, que fosse uma BNCC que definisse objetivos de aprendizagem, mas não entrasse no detalhamento do que um aluno deveria aprender, né, em cada etapa, em cada ano, em cada ciclo da educação básica, ou nós deveríamos, de fato, detalhar isso, né? Então, havia uma discussão em torno dessa questão, em que pese toda a discussão, né, que nós tínhamos lá, essa questão de organização por áreas, tudo isso, especialmente no ensino médio, mas a questão da base, o debate mais importante era esse, né? Porque nós tínhamos, de um lado, educadores que defendiam, olha, tem que ser objetivos de aprendizagem e nós precisamos, na verdade, construir diretrizes, né, para cada disciplina, né, para cada área, e nós não devemos entrar no detalhamento, isso deve ser delegado aos estados e aos municípios, que são os sistemas de ensino, né? E, de outro lado, nós tínhamos educadores dizendo o seguinte: nós precisamos, sim, fazer esse detalhamento, né? E, dentre os educadores que defendiam que a gente não deveria ter esse detalhamento, nós fizemos uma discussão bastante aprofundada, né? E eu diria que nós chegamos a uma conclusão, né, e especialmente eu trabalhei nessa direção, demonstrando a esses educadores de que, na verdade, a discussão de detalhamento da base era uma discussão de inclusão educacional. Porque, na realidade, nós tínhamos, né, no Brasil, sistemas de ensino com currículos, com bons currículos elaborados, mas nós tínhamos um conjunto de estados e municípios que não tinham currículos e que não tinham condições de elaborar um currículo. Então, se eu conseguisse avançar no detalhamento da Base Nacional Comum Curricular, de modo que eu criasse uma referência, né, com 60% do que deveria ser esse conteúdo, eu estava, da mesma forma que nós fizemos no Fundeb, aproximando essa desigualdade educacional do país, reduzindo a desigualdade educacional do país. Então, esse foi um aspecto bastante discutido. Eu diria assim que houve um certo convencimento nessa direção, né, de que, de fato, a gente precisaria detalhar
porque, na verdade, esse era uma questão de inclusão educacional. Isso, na minha opinião, foi o ponto mais importante ali em 2014 de discussão. E depois nós vimos que, com a aprovação do PNE, teve toda uma mobilização em torno da construção da base. Depois, em 2015, as audiências públicas foram feitas. E eu diria que esse aspecto foi determinante. Havia um certo consenso em torno dessa necessidade de detalhamento. Claro, conteúdo, há divergências, há questões ali ou aqui que podem ser discutidas, em cada uma das disciplinas, mas de fato havia esse consenso em torno do detalhamento. A questão da avaliação, nós tivemos uma certa maturidade, atingimos uma maturidade importante, e também tivemos uma maturidade importante na questão do financiamento. Nós conseguimos consolidar. Tanto que o processo do Fundeb, quando nós conseguimos aprovar, foi o final do Fundef também. O Fundef terminou, tinha prazo para terminar, e o Fundeb tinha prazo para começar. E o Fundeb exigia uma implementação gradual, tanto em função do orçamento da União, porque aí nós tínhamos lá uma obrigação da União de complementar os recursos, quanto também da adaptação dos estados e municípios a esse processo, como eu estou incluindo mais matrículas. E estava incluindo também mais, na cesta de impostos, mais impostos. Então, eu não poderia gerar, no primeiro momento, um impacto imediato no sistema, de modo que tivesse lá um estado tendo que repassar muito mais recursos do que ele repassava para os municípios, municípios que tinham que passar para outros municípios e muitas vezes gerar uma situação de dificuldade. Então, teve que ser feita uma implantação gradual, tanto que o Fundeb ele foi implantado em 4 anos. Nós chegamos, somente em 2011, que nós tivemos a implementação plena do Fundeb. Então, assim, são processos que são lentos. E eu acho que a grande angústia, vamos dizer assim, que ocorre em relação a isso, está associada a uma questão histórica. Como nós tivemos um despertar tardio para a educação, nós começamos muito tarde, nós começamos lá a criação do MEC em 1930, nós tivemos a Constituição de 88 realmente como uma consolidadora, vamos dizer assim, da universalização da educação básica. Isso traz, de certa forma, uma necessidade de acelerar processos, mas nós não podemos atropelar. Nós temos que acelerar, mas não podemos atropelar esse processo, porque, na verdade, se ele não for construído corretamente, nós vamos ter um prejuízo ali na frente. Então, acredito que esse é o ponto assim, mais importante e que muitas vezes determina que as coisas não sejam implementadas imediatamente. O que eu considero fundamental, assim, em termos de elaboração do PNE, foi aí, a partir de uma discussão conduzida e liderada pelo Fernando Haddad, nós conseguimos chegar a um modelo de PNE bastante diferenciado, porque a experiência anterior do Brasil com o Plano Nacional de Educação era um plano de 300 metas. E nós tínhamos que construir um plano que não tivesse muitas metas, porque senão nós não teríamos como acompanhar essas metas. Então, teve uma discussão interna, aprofundada, e conseguiu-se definir um modelo que, na minha opinião, foi um modelo bastante interessante, onde nós tínhamos ali as 20 metas e um conjunto de estratégias. Então, esse modelo de PNE, eu diria que também foi fruto desse amadurecimento na gestão do próprio Ministério da Educação. E é óbvio que, para que se encaminhe um PNE, um plano dessa magnitude, dessa abrangência, é preciso que haja uma discussão interna no governo. Essa discussão é uma discussão que envolve as várias áreas do governo. Então, envolveu a Casa Civil, envolveu a área econômica do governo, envolveu outros ministérios que tinham, de certa forma, alguma relação
com a questão educacional, Ministério da Saúde, Ministério da Cultura, né? E se construiu um PNE que eu diria que, de certa forma, conseguiu contemplar todas essas questões necessárias para que a gente pudesse melhorar a educação do país, né? Até porque ele tinha uma inspiração no próprio PDE, que foi construído lá em 2007. Né? E um plano que também refletia aquilo que a gente falou lá atrás, que foi a questão da visão sistêmica de educação. Ou seja, atender todos os níveis e etapas da educação do país. Então, eu diria que o modelo foi essencial, né? Porque permitiu uma discussão de alto nível. Né? Houve um consenso, nós encaminhamos ao Congresso e, obviamente, o Congresso fez um amplo debate, né? Muitas emendas foram feitas no PNE, muita discussão, audiências públicas, uma discussão aprofundada, cobrança da sociedade em relação à aprovação do PNE. Foi um processo muito rico, né? Então, eu diria que, na minha opinião, o Plano Nacional de Educação ele é um reflexo de todo esse amadurecimento, essa discussão, e um guia, né? Nós dizíamos lá na época que o PNE seria um guia para que o país pudesse implementar uma política de Estado na educação brasileira. Na medida que eu tenho um plano que é de 10 anos, né? Não seria um plano de governo, seria um plano do Estado brasileiro, né? Para que a gente conseguisse atingir as metas que estavam traçadas no âmbito do Plano Nacional de Educação. Então, eu diria que ele representou um avanço importantíssimo e foi muito comemorado pelos educadores, por essa razão, né? E naquele momento ali eu tive a oportunidade de estar no Ministério, né? E participar da sanção da lei. Então, isso foi muito importante também. Eu diria que ele é um marco fundamental aí na educação brasileira. Quando eu fiz lá a cerimônia de transmissão do cargo de ministro da Educação, eu coloquei no meu discurso uma sensação de dever cumprido, né? Eu estava ali encerrando um ciclo do Ministério da Educação, né? Todo esse processo que nós tivemos muito rico nesse período aí de 11 anos que eu tive à frente do Ministério da Educação, né? Com várias alterações, mudanças, uma nova cultura de gestão do Ministério, uma cultura de inovação, essa nova relação com os estados e municípios, a questão também da aproximação da educação básica com o nível superior e a própria pós-graduação, né? Que são elementos importantes. Então, eu saí muito satisfeito do Ministério da Educação porque, de certa forma, acredito que tenha dado a minha contribuição, né? Foram 11 anos trabalhando no Ministério, várias horas, né? Momentos difíceis, né? Como, por exemplo, a própria consolidação do processo de implementação do Enem. Foram várias experiências, né? que eu obtive ali e que, de fato, vão fazendo que, ao longo da vida, eu tenha lembranças muito positivas do Ministério e também, ao mesmo tempo, uma aprendizagem muito grande, né? Em termos de gestão pública e também de política pública em educação. Saí também com a sensação de que nós estávamos entrando num novo momento, que era justamente esse momento do foco na aprendizagem, né? Da discussão da base, aprovação do PNE, a questão da formação de professores, quer dizer, uma oportunidade muito grande para o país de fazer com que nós tivéssemos aí um conjunto de políticas que fossem mudar a história da educação brasileira, né? Na questão estrutural, né? Porque esse é o ponto central. Quer dizer, nós temos uma tradição, vamos dizer assim, de autonomia que foi reforçada pela Constituição de 88 e, ao mesmo tempo, nós temos uma necessidade muito grande de criar referências para esses sistemas de ensino que têm autonomia, né? Para que eles possam melhorar, né? Em termos de currículo, em termos de resultado, de qualidade da educação,
Tá? Então nós precisamos construir isso. E eu saí dali convicto de que nós estávamos amadurecidos nessa direção.